Amém? 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Título da mensagem: Encontrei um amor. Amém? Encontrei um amor. 2 Samuel capítulo 9, versículo de 1 até o 7. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jônatan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém? Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Muito bem, nós vamos falar nesta manhã sobre, o tema é: encontrei um amor. Como o amor pode mudar a vida de uma pessoa, como o verdadeiro amor pode transformar a vida de alguém. Então vamos falar um pouquinho nesta manhã a respeito desse personagem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jônatan, e Jônatan era filho de Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Esse rapaz chamado Jônatan, ele tinha um relacionamento de amizade com Davi, mas um relacionamento muito estreito, um relacionamento de um amor verdadeiro. Por quê? Porque eles eram dois homens de Deus. Eles eram duas pessoas de Deus de verdade. E eles compartilhavam esse amor de Deus. Eles compartilhavam nesse relacionamento esse amor de Deus. Agora veja bem. A nação de Israel foi atacada. E nesse ataque morreram o rei Saul e morreu no combate, morreu o rei Saul e morreu Jônatan, que era o filho, era general do exército, e morreu nesse combate. No dia desse combate, onde a cidade foi atacada pelos inimigos, onde o rei Saul e o seu filho Jônatan morreram, Mefibosete era um menino, era uma criança ainda pequena. E a menina que cuidava de Mefibosete, naquele momento da fuga, naquele momento de fugir, para não morrer naquele ataque, tentando salvar a vida de Mefibosete, deixou ele cair. E quando ele caiu, ele se feriu, e por conta desse ferimento, ele ficou aleijado. Ele nunca mais caminhou. Mefibosete, então, cresce dessa maneira, cuidado por essa menina, sem família, né, sem os pais, sem os avós, vivendo num lugar de perseguição. Se soubesse que ele era herdeiro do trono, ele morreria. Então eles tiveram que fugir e foram morar num lugar chamado Lodebar. Lodebar, o significado de Lodebar é terra do esquecimento. É um lugar onde as pessoas se refugiavam, é um lugar onde as pessoas doentes iam morar.
Por isso que era chamado de terra do esquecimento. A pessoa ficava ali no esquecimento, em Lodebar. Então veja bem, a vida desse menino, o início da sua trajetória, é um início marcado de muitas decepções. A vida dele é marcada de tragédias. Então vamos lá, eu desenvolvi aqui alguns tópicos. O primeiro tópico é uma perca significativa. Houve uma perca muito significativa na vida de Mefibosete. Ele perdeu a sua referência, perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu a família, perdeu a sua casa, perdeu a sua cidade, perdeu o seu povo, perdeu a sua referência. Então isso marca, você sabe que isso marca a vida de uma pessoa, principalmente se ela é uma criança. Uma criança, quando ela tem uma perca muito significativa na sua vida, isso marca. Tem pessoas que carregam traumas na sua vida por causa de uma perca significativa no seu tempo de infância, no seu tempo de adolescência, alguma coisa que marcou a vida dessa pessoa. Então Mefibosete tem essa marca na sua vida, essa perca significativa, perdeu a sua referência, e com certeza isso atrapalharia muito a vida de Mefibosete. Vamos para a segunda, o acidente. Não foi um simples acidente na vida dele, foi um acidente que deixou uma sequela, e uma sequela grave. A gente às vezes sofre alguns acidentes, mas são acidentes que a gente consegue superar. Né? A pessoa consegue se recuperar, consegue voltar à sua atividade normal. Mas tem pessoas que quando passam por um acidente, ficam com uma sequela, ficam com uma marca. Agora você já imaginou alguém, era um menino, era uma criança, provavelmente, brincava como qualquer criança, corria pelos campos, corria pelas estradas, e agora esse menino nunca mais vai caminhar, vai ter que rastejar. Então é uma marca na vida dele. Tudo isso está contribuindo, é uma somatória. Primeiro vem a perda significativa da família, depois vem um acidente, e o terceiro é a rejeição e o esquecimento. Por quê? Por conta de ter que fugir de uma perseguição, agora ele vai ter que morar em Lodebar. A própria cidade, o próprio ambiente, o próprio local já demonstrava isso. É por isso que quando ele é chamado à casa do rei Davi, ele diz assim: como é que o rei pode fazer benevolência ao cão morto? Era assim que ele se enxergava, como alguém que nunca teria uma perspectiva de vida. Mefibosete estava caído no chão, se arrastando, mas isso não era só o impacto físico, o impacto também psicológico e moral desse menino era isso. A sua vida era uma vida que rastejava, não era uma vida de perspectiva, de vitória, de sucesso, porque ele não conseguia enxergar diante de si essa perspectiva de ter uma vida diferente. Ele não conseguia, mesmo que alguém dissesse: não, Mefibosete, tenha fé, olha, isso pode mudar, alguma coisa pode mudar na tua vida. Ele diz assim: o que pode mudar na minha vida? A minha vida é uma sequência de tragédias. E talvez ele até citasse, dissesse assim: olha, primeiro eu perdi meu pai e meu avô num dia só, eu perdi a minha família, eu perdi a minha casa, eu perdi a minha cidade. Se não bastasse, depois eu sofri um acidente e eu perdi os movimentos das pernas, eu nunca mais caminhei. E se só isso não fosse suficiente, eu tive que me esconder durante anos aqui em Lodebar, no esquecimento. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém lembra de mim, ninguém sabe quem foi o meu avô, ninguém sabe quem foi o meu pai. Eu estou no total esquecimento. Então a vida desse menino, agora já não um menino, agora já um jovem, um homem formado, é uma vida marcada de tragédias. É uma vida marcada de acontecimentos desagradáveis que empurraram ele para baixo, que derrubaram ele, que tiraram dele a motivação. Então ele não cresceu de uma forma normal. A vida de Mefibosete é marcada de tragédias. Como é que isso pode mudar na vida de alguém? É aqui que entra, e esse é o nosso quarto tópico, a grande
mudança. Glória a Deus. Quando que muda a história de Mefibosete? Quando é trazido à tona o verdadeiro amor que existia entre Davi e Jonathan. Quando Davi assumiu o trono, ele disse assim: eu tinha uma aliança de amor com Jonathan, e eu preciso manifestar e expressar essa aliança e esse amor que eu tinha com Jonathan, fazendo benevolência, agindo com misericórdia, agindo com amor, com algum descendente de Jonathan. Então Davi, ele começa uma peregrinação à procura de um descendente de Jonathan. Mandou procurar num lugar, mandou procurar no outro, mandou investigar daqui, mandou investigar de lá, perguntaram no palácio, perguntaram no campo, perguntaram para os camponeses, perguntaram para os soldados, perguntaram para os generais, perguntaram para todo mundo, e a resposta sempre era a mesma: não existe nenhum descendente de Jonathan, todos estão mortos. Aí Davi lembrou de um camarada que era servo de Saul, chamava-se Ziba. Ziba, mesmo com a morte de Saul, com a morte de Jonathan, toda essa transição, um período conturbado que Israel passou, Ziba, ele continuou servindo no palácio. E quando Davi assumiu como rei, Ziba ali estava, continuou trabalhando no palácio e servindo no palácio. Então Davi lembrou que Ziba, porque Davi frequentava no palácio, lembra que Davi ia lá para tocar harpa para o rei Saul? Lembra que Davi tinha relacionamento com Jonathan e frequentemente sentava na mesa do rei Saul? Davi lembra de Ziba. E ele manda chamar e pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Ziba, teu servo. Então Davi faz uma pergunta para ele e diz assim: porventura você sabe se existe ainda algum descendente de Jonathan? Ziba tinha informação. Ziba disse: sim, ainda existe um descendente de Jonathan. E o rei Davi pergunta: quem é esse descendente? E Ziba diz: o descendente é Mefibosete, um menino aleijado que mora em Lodebar. Você vê que Lodebar é um lugar de tanto esquecimento que nem o rei Davi ia lá. Quem foi buscar Ziba, quem foi buscar Mefibosete foi Ziba. Então o rei Davi dá uma ordem para Ziba e diz assim: vai lá e busque Mefibosete. Eu não vou mandar matar Mefibosete. Mefibosete vai ser trazido aqui porque eu quero honrar Mefibosete. Eu quero honrar pelo amor que eu tinha pelo seu pai Jonathan. Eu quero honrar Mefibosete. Então Mefibosete foi trazido na presença do rei Davi. O rei Davi devolveu, deu para ele todas as terras, todas as posses de terra que pertenciam a Jonathan. E além disso, disse: a partir de hoje você vai comer na mesa do rei. Por quê? Porque você é um descendente de rei. Então você vai comer na mesa de rei. Irmãos, a Bíblia, se estudar lá e for fazer uma pesquisa mais aprofundada, a gente encontra essa resposta. Mas assim, tão explicitamente, a Bíblia não fala exatamente quantos anos se passaram. Mas enfim, também acho que não tem importância saber exatamente quantos anos foram. O que sabemos que já era um homem formado. Mefibosete já era um homem formado. Mas vamos imaginar que foram uns 30 anos, ou 20 e poucos anos. Parece muito tempo, né? Para quem está no esquecimento, para quem está abandonado, para quem está sofrendo, para quem está pagando o preço, para quem não tem uma expectativa de vitória, de bênção na sua vida. Para quem está numa situação difícil, um dia já é bastante. Um ano é uma eternidade. Mas aonde existe um relacionamento de amor, ninguém fica no esquecimento. Glória a Deus. Olha a importância desse relacionamento que Jonathan teve com Davi. E aí eu quero trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Você acha que Deus vai esquecer do relacionamento que você tem com Ele? Não importa o que aconteça, não importa o que já aconteceu, não importa se algum episódio possa acontecer na tua vida. Você acha que Deus esquece? Eu vou melhorar um pouquinho mais essa frase.
Você acha que Deus vai esquecer de um filho teu por conta desse relacionamento que você tem com Deus? Não vai esquecer. Você pode até passar por um tempo de dificuldade, mas não significa que Deus esqueceu de você e que Deus vai esquecer da tua descendência. Deus vai cuidar. Assim como Davi mandou chamar Mefibosete e disse assim: por conta do relacionamento que eu tinha com o teu pai Jonathan, por conta desse relacionamento, eu não esqueço de ti. Eu quero fazer benevolência com a tua vida. Deus nunca nos abandona, irmãos. Deus nunca esquece de nós. Pode ser que às vezes Ele até permite a gente passar por um tempo de dificuldade, um tempo de provação, um tempo de luta. Vamos tentar entender. Se Jonathan não tivesse no esquecimento, ele estaria vivo, irmãos? Não. Se Mefibosete não tivesse ido para Lodebar, você acha que ele estaria vivo? Teria acontecido com ele o mesmo que aconteceu com seu pai e com seu avô. Às vezes Deus tira nós um pouquinho do cenário, tira um pouquinho nós da vitrine. Deus às vezes tira a gente um pouquinho dos holofotes. E parece que realmente a gente está no esquecimento. Parece que ninguém nos vê, ninguém nos valoriza. Parece que a gente está realmente esquecido. E às vezes até esquecido de Deus. Você sabe que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, tem uma frase que ele disse, que é estudada, essa frase é estudada por teólogos, é estudada por filósofos, por muitas pessoas, até hoje estudam essa frase. Quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que Jesus disse essa frase? Porque foi o único momento em que Deus teve que romper o seu relacionamento com Jesus. Foi o único momento para que ele pudesse vencer de fato a morte e o inferno. Você sabe o que se subentende por inferno? Inferno é o total rompimento do ser humano com Deus. Às vezes as pessoas usam aquela expressão assim: eu estou vivendo um inferno aqui na terra. Não está, irmão. Só vai viver o inferno aquele que, depois da sua morte, houver um rompimento total dele com Deus. Esse é o inferno. É o total rompimento. E para que Jesus pudesse vencer a morte e o inferno, nesse momento Deus está rompendo. E quando Deus rompe esse relacionamento com Jesus, Jesus pronuncia essa frase e diz: Deus meu, por que me desamparaste? É onde Jesus tem a experiência de saber o que é estar na vida, estar no mundo sem a presença de Deus. Foi necessário. Por que foi necessário? Para que Jesus pudesse vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia. Então na nossa vida às vezes é necessário. Para que o mundo não nos vença, para que o inimigo não nos vença, para que a morte não nos vença, às vezes é necessário Deus nos coloca um pouco no esquecimento, um pouco em Lodebar. Lodebar não significa que estamos mortos. Lodebar é um tempo na nossa vida. É um tempo. Mas assim como aconteceu na vida de Mefibosete, que o rei sentou na mesa e mandou chamar Mefibosete para sentar na mesa com ele. Nós também cremos. Nós podemos passar por um tempo de esquecimento, mas tem o nosso tempo de sentar na mesa e comer. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor de Deus. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos nessa manhã. Glória a Deus. Feche.